Oi, pessoal, sou a Priscila, psicóloga. Estou aqui nesse dia para a gente dar continuidade na gravação do vídeo a respeito do tema de suicídio e valorização da vida. Antes da gente começar a falar exatamente sobre isso, eu gostaria de pedir para aqueles que não se inscreveram no canal do YouTube da Casa de Acolhida, que possam se inscrever, compartilhar, curtir, e prestigiar, né, os vídeos que estão sendo colocados lá para vocês. E também compartilhar, curtir outras mídias, né, o Facebook, o Instagram da Casa de Acolhida, tá bom? Na semana passada, eu dei início no tema sobre suicídio e valorização da vida, justamente porque nós estamos no mês de setembro, né? Então, como todo mundo está vendo por aí, o mês de setembro foi o mês mundialmente escolhido, né, para falar sobre o combate, né, ao suicídio e a valorização da vida, né? Então, assim, existe todo um movimento mundial falando, trabalhando e pensando questões que têm a ver com o suicídio. Só lembrando que semana passada, no primeiro vídeo que eu gravei, eu falei alguma coisa muito importante, que ainda é um tabu muito grande falar sobre suicídio, assim como outros temas também ainda são tabus na nossa sociedade. Felizmente, graças a Deus, com o passar dos anos e muito provavelmente em função do mês de setembro, do Setembro Amarelo, o suicídio não deixou de ser um tabu, mas ele passou a ser mais falado, né? Então, assim, nós precisamos falar sobre este assunto. Falar sobre suicídio é prevenir o suicídio, é falar sobre prevenção, né? Que é o que a gente mais precisa fazer quando pensa na questão do suicídio. Então, assim, o que é o suicídio, né? O suicídio é uma violência, né, autoprovocada, quer dizer, a pessoa ela tem a intenção, né, de terminar com a própria vida, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa vida é da própria morte, né? Mas a gente não sabe o dia que vai morrer, né? Nós não sabemos disso. Então, quando a gente comete um suicídio, né, quando a gente tem comete uma violência, né, contra si mesmo, é o que a gente chama de suicídio. É uma questão multifatorial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não dá para a gente pensar um único motivo, né, para entender, para compreender a questão do suicídio de uma pessoa. Então, ela é multifatorial, ela tem diversos fatores, né? E é muito importante que a gente fale sobre o suicídio sempre de um lugar com humildade, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não deve nunca julgar nem quem cometeu o suicídio e muito menos aqueles que estão em volta, né? Os familiares, os amigos da pessoa que cometeu o suicídio. Ou seja, a gente nunca pode culpabilizar, né, as pessoas que estão em volta por esse comportamento realizado pela pessoa que cometeu o suicídio, né? Alguns fatores, né, e quero deixar claro, assim, tudo que eu disser aqui não quer dizer que quem vive algum fator desse que eu vou citar vai cometer o suicídio. Mas existem estudos, né, existem a ciência, né, os estudiosos sobre o assunto falam, né, que alguns fatores, né, podem estar relacionados ao risco, né, um risco maior para o suicídio, né? E que esses riscos eles não devem determinar a ideia de que alguém vai se matar ou se suicidar, mas sim de levantar
um ponto de alerta, assim, quer dizer, sabe, um sinal verde, né, que alguma coisa pode estar acontecendo, né? Então, eu vou ler para vocês algumas coisas, alguns fatores, né, que a gente pode pensar que são de risco, né, para quem acaba cometendo o suicídio. Então, assim, o histórico pessoal e familiar de algum transtorno mental. E isso tem a ver com o que eu falava semana passada, que é assim, quase sempre quando alguém comete o suicídio, a gente, no primeiro momento, pensa assim, a pessoa estava em depressão, né? Sim, muito provavelmente a pessoa estava vivendo algum transtorno mental, né? Que pode ser a depressão ou pode ser qualquer outra situação de um transtorno mental. O que quer dizer que onde tem suicídio, pode ter depressão, mas aonde tem depressão nem sempre vai ter o suicídio, né? Um outro fator, um histórico de suicídio na família, né? Então, assim, é muito comum a gente ver que em famílias que têm pessoas que se suicidam, né? Se a gente pegar na linha do tempo de uma família, às vezes acontece de existir mais de uma pessoa que se suicidou, né? A tentativa de suicídios anteriores, quer dizer, aquela história de que a pessoa só fala, né? Quem fala não faz, a coisa não é bem assim. Quem fala muito pode sim fazer, pode estar comunicando alguma coisa. Então, um risco grande é a pessoa ter tentado muitas vezes se suicidar, né? A questão do abuso físico ou sexual também pode ser um risco para suicídio. Conflitos familiares. Nossa, Priscila, mas todo mundo tem conflitos familiares, com certeza. Mas, assim, o conflito familiar que não é que vai determinar alguém a cometer suicídio, mas, como eu falei, o conflito familiar vivido por uma pessoa que já pode estar em depressão, que já pode estar vivendo uma outra situação mais frágil, que tem que está sem trabalho, e aí juntam um tanto de coisa, né, pode ser um risco maior, um sinal de alerta para o risco de suicídio. Crises financeiras, é muito comum a gente ver pessoas que estavam vivendo crises financeiras e se mataram, né? Perdas afetivas, pessoas que perdem estão vivendo algum luto, né? Por perda de algum ente querido, por morte, ou perdeu um grande amor, né? Se divorciou, quer dizer, perdeu alguma ligação afetiva e se deprime, né? E faz uma depressão muito grave. Isso pode ser um risco também, né? Aí a gente para pensar assim, mas o que de fato, né, faz com que uma pessoa pense, chegue naquele momento de decisão de tirar a própria vida, né? Qual que é o exato momento? A gente não sabe o exato momento, né? Certamente essas pessoas, né, e aí entra a questão da valorização da vida, né? E aí a gente pode falar, em outros vídeos eu também vou falar sobre isso, sobre o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. É sempre um respeito à escuta e o acolhimento de quem está vivendo algum sofrimento, né? Então eu queria falar um pouco sobre essa questão que é muito tênue, né? É muito fina de entender, é muito singela de entender, né? Porque talvez foge à nossa compreensão humana. Mas, assim, a gente fala de um lugar, né, de alguém que comete suicídio, que provavelmente essa pessoa estava em sofrimento existencial, né? Então, assim, o sofrimento existencial de um ser humano provavelmente é das piores dores, né? É tão grande que é muito maior do que a gente consegue compreender, né? Então, essa pessoa que está em sofrimento existencial, né? Aquela coisa que a gente ouve assim, eu tento de tudo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sinto um vazio, né? As pessoas falam muito disso, de um lugar de vazio, de uma dor, né? Pode ter muito a ver com esse estado de sofrimento existencial. Essa pessoa ela deseja não sentir mais isso, né? Então não é que a pessoa que se suicida, provavelmente ela queria morrer, né? Ela queria não viver mais. É muito claro que essa pessoa ela quer matar não a si mesma, mas ela quer matar aquele sofrimento.
Ela não quer, ela quer acabar com aquilo que ela está sentindo, que é tão doloroso, é tão angustiante, né? É tão pavoroso que ela não aguenta mais. Muito provavelmente é uma pessoa que já vem carregando isso, né, de muito tempo. Às vezes melhora, às vezes piora, mas ela quer acabar com aquele sofrimento, né? E a única forma que ela encontra para acabar com aquele sofrimento é tirar a própria vida, né? Então, assim, se vê livre de um conflito que é muito difícil de se pensar, é provavelmente um dos fatores que mais a gente vê de uma pessoa que se suicida, né? E se tem um afeto, né, que é muito claro quando a gente está convivendo com alguém que fala em suicídio, que fala muito em tirar a própria vida, é a desesperança, né? É a falta de perspectiva no futuro, é a falta de expectativa de um futuro. Então, a desesperança é aquilo que mais toma conta de uma pessoa que está em sofrimento existencial. A gente continua conversando nos próximos vídeos, falando de outras coisas que envolvem o tema suicídio. Até mais.